Há momentos na vida em que tudo o que temos diante de nós é silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma porta aberta, nenhum sinal de que as coisas vão mudar. É como se estivéssemos parados em uma estrada longa demais, olhando para o horizonte e nos perguntando: até quando, Senhor? Talvez você esteja exatamente aí agora, esperando um milagre, uma promessa, uma resposta. E quanto mais o tempo passa, mais o seu coração se pergunta se Deus ainda lembra de você. Mas é nesse lugar de espera, onde a fé é provada e a paciência é desafiada, que a palavra de Deus ecoa com poder e ternura. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Note que Deus não diz, eu talvez saiba, ou eu estou tentando descobrir. Ele diz com convicção, eu bem sei. Mesmo quando você não entende, Ele sabe. Mesmo quando tudo parece fora do controle, Ele tem um plano. Mesmo quando a espera machuca, Deus continua escrevendo a sua história com amor e propósito. E esse versículo não foi dito em um tempo fácil. Ele falou essas palavras ao povo de Israel quando eles estavam no exílio, vivendo dias de dor, incerteza, saudade. Eles se sentiam esquecidos, abandonados, distantes do que Deus havia prometido. E foi exatamente ali no meio da espera e do sofrimento que Deus afirmou: eu tenho planos para vocês. Isso nos mostra algo muito importante. A espera não é sinal de esquecimento. Às vezes é justamente no silêncio que Deus está trabalhando profundamente. Ele não se atrasou, Ele não mudou de ideia. Ele está preparando o cenário perfeito para cumprir aquilo que prometeu. Esperar nunca é fácil. Nosso coração tem pressa, nossos olhos querem ver resultados e nossa mente quer entender tudo o que está acontecendo agora. Mas Deus trabalha em um ritmo diferente do nosso. Ele não se apressa porque conhece o tempo perfeito de cada coisa. O que para nós parece demora, para Ele é preparo. O que para nós parece silêncio, para Ele é construção. Quando Deus disse ao povo de Israel que tinha planos de paz e não de mal, Ele também disse que eles ficariam 70 anos no exílio antes de verem a promessa se cumprir. 70 anos, meus queridos. Pense nisso. É uma vida inteira. Muitos deles jamais voltariam para Jerusalém. Mas a promessa não era apenas sobre o lugar. Era sobre o propósito eterno de Deus que continuava em andamento, mesmo que eles não pudessem ver. E isso nos ensina algo profundo. O cumprimento da promessa nem sempre acontece no nosso tempo, mas acontece no tempo perfeito de Deus. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas o fragmento. Ele conhece o caminho, enquanto nós vemos apenas curvas e desvios. E é por isso que confiar em Deus no tempo de espera exige fé. Não a fé que acredita apenas quando tudo está dando certo, mas a fé que continua crendo, mesmo quando tudo parece e está dando errado. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e não entenda por que algumas coisas não aconteceram ainda. Talvez esteja orando há anos por algo e o céu parece fechado. Mas deixe-me te lembrar uma verdade. Deus não esqueceu de você. Ele não perdeu o controle da sua história. Antes mesmo de você nascer, Ele já tinha escrito cada detalhe dos seus planos. E esses planos não são planos de sofrimento eterno, nem de derrota. São planos de paz, de esperança e de um futuro que vai muito além do que você pode imaginar. Mas para que esse futuro aconteça, às vezes Deus precisa nos preparar. E a preparação acontece muitas vezes na espera. É na espera que aprendemos a depender dele, que a nossa fé amadurece, que nosso caráter é moldado. É na espera que deixamos de lado nossa vontade para abraçar a vontade de Deus. Lembra de José? Antes de governar o Egito, ele passou anos sendo vendido, esquecido, injustiçado. Mas cada passo difícil foi parte do plano. Lembra de Davi? Antes de ser rei, ele foi pastor, fugitivo, perseguido.
mas cada tempo de espera o aproximou do trono que Deus tinha preparado. E lembra de Jesus? Antes da cruz e da ressurreição, houve silêncio, houve deserto, houve espera. Em todas essas histórias, o tempo de espera não foi um castigo, foi um processo que Deus usou para transformar pessoas comuns em instrumentos extraordinários. E é isso que Ele está fazendo com você também. Não é fácil, eu sei. Há dias que parece que Deus se esqueceu. Há momentos em que o coração grita por respostas e o silêncio dói. Mas mesmo nesse silêncio, Deus está agindo. Ele está preparando o cenário, alinhando detalhes, abrindo caminhos que você ainda não consegue ver. Você não está parado, você está sendo preparado. Grave isso no seu coração. Você não está parado, você está sendo preparado. Então, enquanto espera, não desanime, continue orando, continue crendo, continue caminhando, porque no tempo certo, quando tudo estiver no lugar, você vai olhar para trás e entender que nada foi em vão. Você vai perceber que cada lágrima, que cada noite difícil e que cada oração silenciosa estava te conduzindo exatamente ao lugar onde Deus sempre quis te levar. A espera, ela nunca foi um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, ela é muitas vezes a prova de que Ele está cuidando de cada detalhe com amor. O Deus que te faz a promessa é o mesmo que está te guiando cada passo até que ela se cumpra. E Ele não falha. Talvez hoje você olhe ao redor e tudo parece confuso. Talvez o caminho que você imaginou já tenha desmoronado e o seu coração esteja cansado de esperar. Eu sei que é difícil, mas ouça bem. O que Deus preparou para você é maior daquilo que você perdeu. Ele não está atrasado. Ele está sendo detalhista. Cada segundo dessa espera está sendo usado para que Ele te aproxime do lugar certo, no tempo certo e com as pessoas certas. E quando esse tempo chegar, porque ele vai chegar, você vai entender que não foi esquecido nem por um instante. Vai perceber que se a resposta tivesse vindo antes, talvez você não estivesse pronto para recebê-la. Vai enxergar que se Deus tivesse te levado por outro caminho, talvez você tivesse perdido a essência daquilo que Ele queria construir em você. Enquanto isso, Ele te pede apenas uma coisa: confie. Confie mesmo sem entender, confie mesmo sem ver, confie mesmo quando a espera parece longa demais. Porque Deus sabe, Ele sempre soube, Ele conhece o seu coração, suas dores e seus sonhos. E Ele mesmo declarou: eu bem sei o plano que tenho para vocês. Não são planos improvisados, não são decisões de última hora, são planos desenhados com amor desde o princípio dos tempos, feitos sob medida para a sua vida. Então hoje, em vez de perguntar até quando, talvez a oração mais poderosa seja: Senhor, eu confio nos teus planos, mesmo sem entender os caminhos. E quando essa entrega acontece, a paz invade o coração. Uma paz que diz: eu não sei como vai ser, mas eu sei que eu estou esperando em Deus. Você não está sozinho. Deus está contigo no meio da espera. E Ele vai cumprir tudo o que te prometeu. Porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. E quando o tempo certo chegar, você vai olhar para trás e entender que o silêncio de Deus nunca foi ausência, foi cuidado. Declare, escreva aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Declare essa verdade sobre a sua vida hoje. Meus queridos, é sempre uma bênção estar aqui com vocês. Compartilhe com pessoas para que elas possam ser abençoadas também. E não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. Fiquem com Deus.